colegas do CEA e colegas da universidade, colegas até extra-académicos de fora. A questão do financiamento à pesquisa e investigação foi um dos pontos, digamos, mais tocados, não é? Mas, bom, eu acho que há coisas que vão também para além disso, não é? Da questão do financiamento à pesquisa. Digamos assim, é uma situação complexa que exige uma reflexão multidimensional, não é? E holística nesse sentido, não é? Mas, bom, ia começar primeiro por dizer que a minha reflexão parte de um posicionamento simultaneamente empírico e analítico, não é? Eu sou investigador do Centro de Estudos Africanos e a minha reflexão vai ser a partir do Centro de Estudos Africanos, não é? Não vou falar, digamos assim, dos desafios da pesquisa e essa relação entre produção de conhecimento e formulação de políticas públicas, a questão do financiamento à investigação, não é? Da universidade toda, não é? O meu caso empírico vai ser o Centro de Estudos Africanos e a partir daí, se calhar, podemos fazer reflexões, digamos assim, mais amplas sobre toda esta questão de políticas públicas e investigação. E, por outro lado, também vou tentar ser um pouco mais analítico na minha apresentação, não é? Bom, o CEA, o Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, nasceu num contexto de entusiasmo, não é? De efervescência intelectual e política, não é? 1976, a nossa independência foi em 75, não é? E havia todo este entusiasmo de escrever uma nova nação, de construir uma nova nação, não é? Havia uma história para se escrever, não é? Mas também foi um momento de um caos, não é? Tínhamos um Estado fragilizado, não é? Após a saída dos quadros portugueses, não é? As sabotagens e por aí tudo, então o Estado era fragilizado, não é? O António Francisco do IES fala muito do Estado falido, mas não falhado, né? Se calhar o nosso Estado também era um pouco falido nesse sentido, não é? Porque não tínhamos recursos, estávamos a tentar construir algo, não é? E a Suécia, não é? A partir da sua agência de desenvolvimento, na altura chamava Sida Sarek, deu um core funding ao Centro de Estudos Africanos, não é? E esse core funding permitiu, digamos assim, um espaço de autonomia, não é? Da autonomia científica do Centro de Estudos Africanos, não é? Core funding, bom, em português seria um tipo de financiamento estrutural, não é? Um financiamento de raiz que até paga salários dos investigadores, não é? Então, o Centro de Estudos Africanos surge nesse contexto, não é? Na Universidade Eduardo Mondlane, e era como uma espécie de um oásis em toda a universidade, não é? Tinha financiamento externo, tinha financiamento privilegiado dos suecos, não é? Para pesquisa, para pagamento de salários dos investigadores estrangeiros, não é? E foi num contexto em que recebeu investigadores de várias partes do mundo, não é? Da América do Sul, da Europa e da África também, Jacques Depelchin, do Congo, da Europa, Ana Maria Gentili, da Universidade de Bolonha, não é? Dos Estados Unidos, Brigitte O'Laughlin, que já era professora na Universidade de Stanford naquela altura, não é? E todos vieram com esse intuito, não é? Bom, não vou falar, depois falo disso, da conversa ontem, mas todos eles vieram também nesse entusiasmo intelectual de construir um novo país, não é? Num contexto da Guerra Fria, não é? Das lutas entre esses dois blocos, não é? Da construção de uma alternativa socialista e principalmente no contexto da África do Sul, não é? Do contexto da região, não é? Tínhamos um grande inimigo que era a África do Sul, não é? E isso ainda reforçou mais todo esse ímpeto intelectual dessas pessoas todas, não é? 30 anos depois, em 2007, em 2007 é fundada uma instituição de pesquisa em Moçambique, o Instituto de Estudos Económicos e Sociais, o IES, não é? É criado em 2007, 30 anos depois, mas encontramos o mesmo padrão, não é? Financiamento externo, não é? E os suecos também estão lá, não é?
Isso faz-me lembrar um dito do Marx, não é? The history repeats itself, não é? A história repete-se, não é? E dá-nos essa impressão, não é? De que a história repete-se, os apoios externos ao financiamento da pesquisa repetem-se, não é? E faz-me pensar que em Moçambique a soberania científica, tal como a política, e ontem o professor Elísio Macamo esteve nas conversas do professor Severino Nguenha na Fundação Fernando Couto, não é? Ele tem agora digamos assim, conversas mensais temáticas, e este ano tem como mote lutar por Moçambique hoje, não é? E ontem o Elísio Macamo esteve lá, eu estive lá, foi uma conversa super interessante, instigante, não é? Lúcida e inspiradora nesse sentido, não é? E de certa forma até reestruturou a minha apresentação. Acho muito bom. Quando eu falei no princípio que a questão não é só subfinanciamento, não é? Há questões mais profundas para pensar a investigação em Moçambique, as políticas públicas, não é? E o financiamento, não é? Então, como eu dizia, a soberania científica, tal como a política, continua a ser uma conquista frágil em Moçambique, não é? Parece-me que sempre dependente desta ajuda internacional, não é? Poderia dizer a mãos estrangeiras, mas bom, acho que também não é, quer dizer, há sempre simbioses aí que se estabelecem, não é? Então, ajuda, não é? Essa ajuda internacional, não é? Que está lá. E a partir da conversa ontem do Elísio Macamo, não é só uma questão também de soberania política e científica também é uma questão de soberania, digamos assim, da própria cidadania, não é? Que eu acho que também entra em ruptura, não é? E, bom, a conversa de ontem do Elísio Macamo, revisitando essas ideias de lutar por Moçambique hoje, não é? Inspirado em Eduardo Mondlane, eu fiquei com uma inquietação que gostaria até de partilhar aqui no painel, não é? Que é, o Elísio Macamo diz assim, num primeiro momento da nossa história, não é? A conquista foi da soberania do Estado, não é? Havia, digamos assim, esse imperativo de construir um Estado soberano, não é? Construir um novo Estado, por aí, não é? Mas ele depois disse que há um segundo momento, que é o da conquista da cidadania, não é? Conquistamos o Estado, ok? Claro que o Estado é sempre uma conquista, digamos assim, diária, não é? Digamos assim, na senda do Renan, que o professor também falou, não é? Do plebiscito diário, não é? O Estado também tem essa construção diária, temos que sempre mostrar que estamos a construir o Estado e que temos um Estado, não é? Mas também, como eu disse, esse segundo momento é da conquista da cidadania. Então, o problema da produção de conhecimento, ao meu ver, e isto tudo, de certa forma, reestruturou a minha apresentação, não é a questão só do subfinanciamento, como todo mundo fala, não é? Quando eu encontro os meus colegas, não há investigação porque não há financiamento público, por aí, então como é que vamos fazer a investigação? Por aí, não é? Então a questão é essa, não é apenas uma questão de subfinanciamento, mas eu acho que é algo mais profundo, não é? E aqui pego a ideia do professor Elísio Macamo, que é uma espécie de externalização silenciosa da própria condição de pensar, em que no fundo todas essas questões, não é? Tem um impacto nas nossas formas de pensar, não é? Na nossa capacidade, na nossa soberania de formular problemas por nós próprios, não é? Vocês sabem todos que essa questão e é uma discussão até que Mahmoud Mandane levanta no livro The Scholars of Marketplace, essa distinção que ele faz entre basic research, não é? Pesquisa fundamental e consultorias, não é? Em que ele diz que muitas dessas consultorias já vêm com os termos de referência definidos, o que é que eles querem que sejam investigados, não é? Em quanto tempo e quais são as questões que devem ser respondidas, não é? Isso também implica, não é? Tem um impacto nessa questão da soberania científica e da soberania de nós próprios pensarmos os nossos problemas, não é?
a partir dos nossos contextos, não é? E mais importante ainda, que o professor Elise Macamo falou ontem, não é? Da importância da conversa, não é? A importância da conversa, a importância do poder político hoje, abrir-se para conversar, não é? De uma forma, digamos assim, que respeite o outro, não é? De uma forma que dê dignidade ao outro, que ouça o outro com respeito, não é? E não a partir dessas ideias de que não converso contigo se tu fores crítico, não converso contigo se tu tiveres uma opinião dissonante à minha, não converso contigo se a tua conversa for incómoda, não é? Então, esta ideia de abrir-se a conversa, não é? De uma espécie da ética da palavra, não é? Eu acho que faz parte da própria soberania científica, não é? E que vai para além, como eu dizia, dessas questões do financiamento ou não à pesquisa, se há pesquisa, não é? Há condições, digamos assim, fundamentais que precisam ser resolvidas para a gente pensar nesta questão da investigação científica e do próprio financiamento, não é? Então, como eu disse, falo de uma posição específica, não é? De um lugar empírico específico, que é o Centro de Estudos Africanos, não é? Que é uma unidade orgânica da Universidade Eduardo Mondlane, não é? Uma universidade pública, e nós, como sabemos, como muitas instituições públicas em Moçambique, enfrentam constrangimentos estruturais, não é? Associados a esta crise do financiamento público, não é? Mas, como eu disse, não é um contexto apenas administrativo ou financeiro, não é? É um contexto que nos faz pensar da própria possibilidade da condição da produção de conhecimento, não é? As modalidades de intervenção no debate público, quem formula as perguntas, não é? Como é que essas perguntas são formuladas, não é? E aproveito também para pegar uma inspiração do professor, não é? Da Carol Bach, que partilhou-me por e-mail, não é? Esta ideia de que os problemas também, não é? Os problemas não estão lá, fora de nós, ali, não é? E que a gente deve ter a capacidade de discernir os problemas, não é? Mas também temos que pensar que nós próprios construímos esses problemas, não é? E como é que nós construímos os problemas, não é? É uma reflexão também, digamos assim, epistemológica que deve ser feita, não é? Não só tentar definir os problemas, mas também ter atenção de que lentes cognitivas, que lentes teóricas. Não só isso, nós temos que ter consciência de que os problemas também são construídos socialmente, cientificamente, não é? E nesse sentido, quando a gente constrói problemas, deixamos também silêncios de fora, não é? E temos que pensar nisso. Quando o problema do desemprego, quando a gente aponta os problemas de desemprego nos jovens, como falta de políticas públicas, ou, por exemplo, que os jovens não têm iniciativa própria, não é? De procurar emprego, ou não têm capacidades educacionais, ou profissionais, ou técnicas, nós temos que ver, ok, construímos o problema dessa forma, mas o que é que a gente deixa de fora? Não é? Quais são os silêncios que a gente põe a partir dessa perspectiva de que a questão o problema do desemprego é uma questão individual de cada um de nós, não é? Que não tem essa capacidade de ir atrás, não é? Do emprego, não é? Bom, tenho 2 minutos só. Termino só com uma perspectiva que é muito discutida aqui, não é? E de certa forma também reforça o meu argumento, não é? Que é esta de perspectivas contracoloniais, não é? Falou-se muito aqui desde o primeiro dia da descolonização do conhecimento, não é? Mas eu penso que esta descolonização do conhecimento não pode ser reduzida a questões de conteúdos ou de representações só, não é? Claro, por exemplo, ontem tivemos a apresentação sobre essa discussão dos manuais de história, não é? E de como é que, não é? Das disputas que existem na construção da história, digamos assim, de uma história oficial, da história dos manuais, não é? Super importante essa discussão a partir de um caso empírico, não é? Que o nosso colega da Universidade Federal da Bahia trouxe ontem, não é? Mas
esta questão também, não é? E a Chile Mbembe falam muito disso, não é? Da descolonização do conhecimento, também impõe-nos, não é? A reconfigurar as próprias infraestruturas institucionais e materiais, não é? E são essas, digamos assim, infraestruturas institucionais e materiais que vão, de certa forma, sustentar a produção de conhecimento, não é? E aí toda essa questão de universidades subfinanciadas, centros de pesquisa dependentes, arquivos negligenciados, torna-se importante. Não é? Há casos, e termino aqui, há casos, digamos assim, muito positivos que o Centro Sul-Africano está a fazer agora, não é? A partir desse financiamento também, de certa forma, público, não é? Quer dizer, o pouco que tem da universidade, mas também com parcerias externas. Não é? Nós temos um projeto, por exemplo, de resgate de arquivos sonoros em perigo, não é? Descobrimos no Centro Sul-Africano 350 cassetes produzidas durante os anos 70 e 80, quando o Centro Sul-Africano foi fundado, nesse contexto de entusiasmo intelectual, não é? Os investigadores do Centro Sul-Africano foram a Cabo Delgado fazer entrevistas, não é? Com camponeses, antigos combatentes, para perceber a história da luta de libertação nacional, não é? Então, é um projeto interessante e que vai, não é, na contracorrente, no sentido em que estamos a privilegiar perspectivas, não é, digamos assim, locais, não é, contextuais, um conhecimento endógeno de Moçambique a partir de atores moçambicanos, não é? Há outras pesquisas nos centros africanos sobre multilinguismo e resolução de conflitos em Cabo Delgado. Também uma pesquisa em parceria com instituições de fora, não é, com a Universidade Access. Temos uma pesquisa também com a Universidade de Wits, na África do Sul, sobre o desemprego nos jovens. Então, há essas parcerias, não só Sul-Sul, não só Norte e Sul, não é? Mas também Sul-Sul. E uma coisa importante também dizer, não é? É que essas parcerias, não é, permitem abrir o campo da pesquisa em Moçambique, não é? Permitem resgatar temas que são poucos investigados, não é? Porque não são pesquisas de consultorias, não é? Então, são pesquisas mais fundamentadas a partir de uma curiosidade, digamos assim, orgânica, de investigar questões, não é, de Moçambique, não é, sem essa preocupação, não é, de termos de referência por aí, não é? Bom, eu termino por aqui, espero, e desculpa se roubei o tempo. Muito obrigado, Dr. Carlos Fernandes, pela intervenção. Agora vou passar a palavra ao Dr. Elísio Macamo, por favor. Então, muito obrigado por me passar a palavra e muito obrigado, Carlos, pelas referências que fez sobre a conversa excelente que tivemos ontem na Fundação Couto. Bom, eu não tenho a certeza se o que eu preparei vai ser de muito interesse e por causa disso mesmo preferi compensar. Me disse assim, olha, se eu não vou impressionar ninguém pelo conhecimento, pelo menos pela indumentária. Então, mas eu vou começar com uma pergunta, na verdade, que vai um pouco na esteira do que o Carlos Fernandes estava aqui a dizer. Quando nós falamos de educação contracolonial, ou quando nós falamos de financiamento científico ou de políticas públicas sustentáveis, estamos realmente a discutir a emancipação ou estamos apenas a reorganizar a nossa dependência? E eu digo isto porque no espaço da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, estas discussões tendem a concentrar-se em duas dimensões principais. Por um lado, conforme o Carlos dizia, nós discutimos conteúdos, que autores é que nós devemos ensinar, que epistemologias nós devemos privilegiar e que cânones é que nós devemos rever.
Por outro lado, discutimos também recursos, né? Não só conteúdos, mas também recursos. Quanto financiamento é necessário, como distribuir esse financiamento e como garantir uma certa sustentabilidade institucional. Então, eu acho que tudo isso é naturalmente importante, mas pode não ser suficiente. Eu acho que há uma outra dimensão, há uma outra questão que a gente precisa também de interrogar, que é a própria natureza do saber que nós produzimos e as condições sobre as quais nós produzimos esse saber. Então, a minha tese hoje é que o potencial emancipatório da universidade, no nosso espaço, no espaço da CPLP, reside menos na origem geográfica dos conteúdos que nós ensinamos e mais na qualidade do saber que nós cultivamos e nas condições institucionais que tornam esse saber possível. Agora, para eu desenvolver esta ideia, vou ter que fazer uma distinção. Nós podemos chamar, portanto, uma distinção entre inteligência e imaginação. Então, nós podemos chamar inteligência a capacidade de compreender o que é. Portanto, trata-se da capacidade de analisar, naturalmente, de aplicar conceitos, de interpretar dados e até de resolver problemas tal como eles nos são apresentados. Isso é o que todos nós fazemos e é o que a universidade também procura estimular nos estudantes. Mas existe uma outra capacidade que me parece também extremamente importante e essencial, que é aquilo que eu chamo de imaginação. Então, a imaginação, não no sentido de fantasia, mas imaginação como a capacidade de conceber o que poderia ser, portanto, não o que é, mas o que poderia ser, de interrogar pressupostos e de perguntar se as categorias que nós herdamos continuam adequadas às realidades que nós enfrentamos. Então, eu posso resumir isso aqui dizendo que a inteligência nos permite operar dentro de um enquadramento e a imaginação permite-nos questionar esse enquadramento. E é precisamente esta segunda capacidade que define em grande medida aquilo que eu considero ser o saber universitário. Portanto, as nossas universidades formam pessoas inteligentes, mas nem sempre formam pessoas imaginativas. E isso tem consequências, naturalmente. Por exemplo, nós formamos economistas que aplicam modelos sem interrogar os pressupostos que sustentam esses modelos. Nós formamos juristas que dominam a lei, mas hesitam em questionar a adequação social dessa lei. Nós formamos técnicos altamente competentes que sabem responder a perguntas, mas não necessariamente formular perguntas. E eu acho que é precisamente na capacidade de formular perguntas que entra a questão da emancipação. Porque uma das formas que me parece mais profunda de dependência não é apenas a dependência econômica ou política, é aquilo que poderíamos chamar, inspirando-nos em debates contemporâneos africanos, uma forma de dependência epistemológica. Tanto algo que Paulin Otonji, o filósofo do Ghana, do Benin, já criticava ao falar da extraversão, portanto, a extraversão do conhecimento africano. Então, uma sociedade encontra-se numa situação de dependência epistemológica quando as perguntas fundamentais sobre os seus próprios problemas são formuladas por outras pessoas. A alternativa a isso seria, naturalmente, a soberania epistemológica, que eu costumo chamar de soberania deliberativa. Portanto, a capacidade de uma sociedade de definir ela própria as perguntas que orientam a busca de soluções. Eu estou aqui a julgar com uma distinção que foi feita por um filósofo alemão,
Hans-Georg Gadamer, já há muitos anos, que eu acho muito útil, quando ele explicava que a filosofia, o trabalho da filosofia é de procurar pelas perguntas para as quais já existem muitas respostas no mundo, né? E penso que esse é o nosso desafio como académicos, sobretudo aqui no continente africano, de que nós devemos nos precaver contra as respostas que já existem e procuramos saber quais foram as perguntas que foram colocadas para se obterem as respostas que constituem, digamos assim, a solução dos nossos problemas. Então, a questão não é apenas que solução aplicar, mas quem definiu o problema. E é justamente neste ponto que o saber universitário se pode tornar decisivo, né? Mas, para explicar isto ainda melhor, eu preciso de introduzir uma segunda ideia, né? E essa ideia é aquilo que eu chamo de uma sociologia das condições. Então, enquanto muitas abordagens se concentram nos resultados, portanto, pobreza, desigualdade, crise institucional, fraudes eleitorais e por aí fora, uma sociologia das condições pergunta algo talvez mais distinto e mais preciso do que isso. Ela pergunta que tipo de estruturas tornam certos resultados possíveis, que tipo de relações entre conhecimento e poder estão em jogo e que tipo de incentivos tornam certas decisões previsíveis. Então, esta forma de pensar aproxima-se, de certa maneira, daquilo que o filósofo austríaco Karl Popper ensinou sobre a falibilidade do conhecimento, mas também dialoga com reflexões africanas contemporâneas, como as do Achille Mbembe, quando ele nos convida a pensar criticamente as formas de produção do saber na era pós-colonial. Ora, esta perspectiva ajuda-nos a compreender que algo que muitos de nós experimentamos no cotidiano e que é a dificuldade de interlocução entre universidades e a política. O acadêmico tende sempre a recuar um passo atrás do problema. Ele procura compreender as condições que produzem o problema, portanto, é a tal sociologia das condições. O acadêmico suspeita que a pergunta pode estar mal formulada, mas o decisor político precisa de agir e ele está sob pressão, ele precisa de respostas rápidas e, naturalmente, de resultados visíveis. Tenho que afastar aqui, ele está a tirar a foto. Mas daqui surge uma tensão. O político pode ver o acadêmico como alguém que complica as coisas. E o acadêmico pode ver o político como alguém que simplesmente simplifica as coisas. Mas pode ser que a questão não seja escolher entre complexidade e ação, tanto simplificação, mas sem reconhecer que agir sem compreender as condições pode reproduzir o problema que se pretende resolver. E eu costumo dizer, por exemplo, no contexto da sociologia do desenvolvimento, no contexto da cooperação internacional, que países como Moçambique precisavam de ser desenvolvidos para poderem se desenvolver, né? Porque aquilo que eles precisam de fazer para se desenvolverem pressupõe a existência de estruturas que pura e simplesmente não estão lá. E penso que é neste ponto que a universidade pode ser emancipatória, não porque ela substitui a política, mas porque ela melhora as condições sob as quais a política é feita. E acho que é também aqui que o debate sobre educação contra-colonial precisaria, a meu ver, de ser aprofundado. Então, se descolonizar a universidade, conforme o Carlos Fernandes disse aqui, significar apenas substituir autores, portanto, autores europeus por autores africanos,
mas manter intactas as condições que impedem a diferença de opinião nos nossos países, que impedem a crítica e a imaginação. Então, não estamos a emancipar o conhecimento. Estamos apenas a reorganizar o seu conteúdo. E como sugeriu o filósofo do Ghana, Kwasi Wiredu, a questão não é rejeitar o conhecimento herdado, mas reconstruir esse conhecimento de forma crítica. E isso exige condições institucionais muito específicas, a mais importante das quais, a meu ver, é a diferença de opinião. Portanto, a liberdade acadêmica não é um privilégio corporativo, é uma infraestrutura democrática e é a condição que permite que o conhecimento seja validado pelo argumento e pelo método e não pela identidade, nem menos mesmo pela autoridade ou pela conveniência política. Então, sem essa condição, o conhecimento só se degrada, ele torna-se, vira alinhamento, não é? Repetição e, no limite, até irrelevante, com implicações diretas para as políticas públicas. Então, se nós queremos financiamento científico sustentável no espaço da CPLP, não basta aumentar recursos, é necessário investir nas condições que tornam o conhecimento possível. Então, investir na autonomia institucional real, na cultura de responsabilização e em incentivos por que não, interdisciplinariedade orientada a problemas públicos e, finalmente, também investir em mecanismos de tradução do conhecimento em política que não elimine a sua autonomia crítica. Então, a emancipação neste contexto não é uma palavra de ordem, nem pode ser isso aí. É uma prática exigente, é a capacidade coletiva de pensar melhor o presente e de imaginar alternativas responsáveis para o futuro. Então, eu suponho que seja isso que, no fundo, esperamos das nossas universidades. Então, nós não esperamos apenas que nos deem respostas, mas que nos devolvam aquilo que por vezes nós perdemos e que é fundamentalmente a capacidade de fazer as perguntas certas. Então, muito obrigado. Muito obrigado, senhores painelistas, pelas interessantes e estimulantes intervenções. E agora vou devolver a palavra à Assembleia para abrir o período de debate. Por favor, alguém que dê um... Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Cândida Moval, eu sou licenciada em Psicologia pela Universidade de Douane. Tenho uma pós-graduação em Psicanálise e atualmente sou mestranda em Saúde Pública pela Universidade Católica de Moçambique. Trabalho como psicóloga e professora. É um prazer estar aqui nesse painel tão riquíssimo. E fui tentada a comentar diante dos comentários de quer o Dr. Carlos Fernandes e quer o Dr. Elísio Macamo, que eu sou muito fã. Agora é um prazer estar aqui a ouvi-lo. Bem, eu acho que no nosso país pouco se investe na base, principalmente na nossa educação primária e nossa educação secundária geral. Temos muitas lacunas gravíssimas na formação de base. E, consequentemente, os estudantes ou os ex-alunos que ascendem às universidades, eles têm problemas muito sérios de interpretação textual, de compreensão de uma literatura. Por essa razão, temos tido, na universidade onde eu me formei, uma reprovação massiva de várias disciplinas, porque são lacunas que eles carregam desde a tenra idade. E, consequentemente, a nível da Universidade de Douane, a maior parte dos estudantes que admitem, não sei das estatísticas, mas na minha época, na minha turma, tínhamos muitos vindos de ensino privado e poucos de ensino secundário geral. Embora fosse a Universidade de Douane, eu considero cosmopolita. Há uma unidade nacional. Eu tive colegas desde da zona recôndita de Cabo Delgado até o bairro de elite de Maputo. Então, gosto dessa sinergia. Mas havia uma grande disparidade no mindset, na argumentação, consequentemente, no acesso à informação. E é desigual.
A desigualdade social que nós temos no país influencia muito na qualidade dos académicos e, consequentemente, vamos ter. E concordo, sim, que forma-se muito bons técnicos no conhecimento técnico ou científico e pouco que sabe inovar, imaginar e o think local. Eu, particularmente, quando estive a estudar psicologia, grande parte de todo o arsenal teórico e curricular da minha faculdade foram de aspectos internacionais, foram de aspectos e teorias mundiais internacionais, o que não é errado. Principalmente as bibliografias que nós usávamos eram, na sua maioria, de Brasil, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Pouco se falava do saber local. E eu, quando fui para o terreno, meu primeiro local de trabalho foi no Hospital Roth Kumbane, na província de Gaza, o extinto distrito de Xai-Xai, hoje é distrito de Limpopo. E me apareciam coisas no gabinete, questões como marido da noite, não aprendi na academia, questões como o de praxe, remédio da lua, já vou terminar. E eu não aprendi na academia, embora tivesse tido. É a lacuna que nós precisamos pensar mais nos conhecimentos locais. E para terminar, eu tenho acompanhado com muito desagrado a saída de quadros moçambicanos para estudar, para irem procurar a vida na Europa, em particular Portugal. E eles são formados, mas lá o nosso certificado não tem nenhum poder, estão a trabalhar na hotelaria, estão a trabalhar na restauração, e estamos a perder bons quadros em Moçambique por falta de mercado de trabalho. Então, a academia também deveria propor e também, não sei, pressionar o governo para a criação de políticas públicas de acessão e retenção dos nossos quadros. Está a haver muita fuga de cérebros. Na minha turma, apenas eu fiquei em Moçambique, numa turma de 30. O resto estão na Europa, estão nos Estados Unidos. Obrigada. Não, se calhar dávamos continuidade às questões e depois os painelistas responderiam. Pode ser? Parece-vos bem? Pode ser. Bom dia. Sim, mas agradecia algum poder de síntese, por favor. Porque não pode Bom dia. Sim, Dr. Paulo, vamos ser bastante sinceros naquilo que vamos dizer, até porque eu, a dada altura, vou cobrar para que sejamos mais flexíveis. Então, estou ciente disso. Eu, na verdade, não queria intervir, mas há uma ideia do professor Liso Macamo que fez com que eu falasse, porque ele disse que, olha, as ideias contrárias são aquelas que devem nos construir. Porque se não tivesse dito isso, eu mantinha-me aqui que bem quieto. Mas vamos tentar aqui procurar o ponto de conflito. Eu ia começar por caracterizar uma árvore. Nós conhecemos a árvore, sabemos que ela tem raízes, ela tem tronco, depois tem a parte da copa. E nós, quando estamos de longe, muitas vezes só vemos a copa da árvore. Portanto, vezes há em que a gente não tem a ideia de ver o tronco e depois de ver as causas. Mas o que nós às vezes dizemos, muitas vezes, são justamente as consequências, aquilo que a gente vê, não as causas. E nós temos que ver aqui as causas de todo este problema que estamos aqui a discutir. Na intervenção do professor Carlos, falava um bocado sobre as políticas públicas. Sei que 10 minutos é muito pouco para explicar estes conteúdos, mas existem critérios para nós formularmos as políticas públicas. Nós estamos em Moçambique, de alguma forma sabemos como que foi a construção da administração pública em Moçambique, durante a época colonial, pós-colonial, e hoje, 2026, estamos aqui, que andamos a dizer 50 anos de independência. Estou certo e muito claro que houve, naturalmente, problemas. No E75, a independência, todos os problemas começam a ser resolvidos. Isso seria bastante fatal. Mas é fato que, se nós voltarmos à história, não vejo uma época em que a ciência, a pesquisa não tenha sido financiada. Não vejo, mas estamos aqui e alguém pode dizer que esta época em que a ciência desenvolveu, ela não foi financiada. A ciência, a pesquisa sempre foi financiada por aqueles que têm interesse pela pesquisa. E quem são os que têm interesse pela pesquisa? Podem até ser empresários, podem até ser políticos, podem até ser governos, mas eles têm interesse em fazer esta pesquisa, eles financiam esta pesquisa.
É por isso que há uma máxima muito bonita que se diz: você não pode pensar com fome. Não é? Se o problema ainda é o estômago, não é possível ser imaginativo, porque você tem um problema elementar de resolver. Mas nós estamos aqui em Moçambique e nós sabemos como são as questões sociais, como são as questões políticas, como são as questões económicas. E nós também sabemos como são as nossas universidades, estas que também ajudaram-nos a organizar esta conferência, porque elas também estão ancoradas. Mas no dia em que aquele que facilita qualquer pesquisa que seja não está lá, ela não consegue se manter em pé. Então nós temos que ver essas causas, o que é que está a acontecer. Será que a cada 5 anos, quando temos o plano dos políticos, porque eles que depois determinam tudo, está lá uma linha que diz esta é para pesquisa, está lá uma verba que diz que esta é para pesquisa, não é? Então, nós temos que ver as causas, como que os jovens moçambicanos vivem ao redor da Universidade Eduardo Mondlane, da Universidade Pedagógica, qualquer universidade que seja, como é que eles saem de casa até a universidade. Então, estes elementos, o ambiente é um princípio geográfico que eu gosto muito, que o meio determina o homem. Então, no meio em que nós estamos, provavelmente somos isto por causa do meio. Então, para que a gente sejamos mais imaginativos, e concordo perfeitamente com o que o professor disse, precisamos de condições para isso. Não se pode ser imaginativo, não é? Se é difícil ter entusiasmo. Assumo o risco de dizer qualquer jovem que entra na universidade no primeiro e segundo ano, ele tem entusiasmo de querer fazer pesquisa, mas quando ele começa a enfrentar dificuldades de como operacionalizar esta pesquisa, aí ele vai recuar. Então, as causas, nós sabemos quais é que elas são. Não vamos nos alongar, porque, como digo, são sempre as consequências que nós olhamos. Mas é preciso que haja, sim, financiamento à pesquisa. É preciso, sim, que o governo que tenham esta verba. É preciso que as universidades criem autonomia para financiar, porque só a partir disto é possível irmos em algum lugar. Sem isto, a cidadania até pode existir. Eu posso conhecer os meus direitos e deveres, mas como os colocar em prática em questões concretas de operacionalização? E eu acho que isso nos falta bastante. Obrigado. O senhor que tinha pedido a palavra, eu quero colocar umas questões e depois, se alguém quiser mais, por favor. Sim, ali. Sim. Posso perguntar? Primeiro é o senhor que tinha dito primeiro. Só favor. Menina, desculpa. Menina. O senhor que tinha pedido primeiro. Bom dia, me chamo Vânia Maria, sou brasileira, sou doutoranda da Universidade de São Paulo, na área da educação, e apreciei muito o painel dos professores, Carlos, Elísio, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essa agência na busca, digamos assim, por quebrar esse espelho eurocêntrico, porque a gente sabe que passamos o colonialismo, né? Nós, no Brasil, também tivemos o mesmo algoz, que são os portugueses, só que a gente vive com esses problemas advindos do período histórico da colonização. E a gente tem enfrentado isso na área das políticas públicas, principalmente as políticas públicas educacionais, para trazer esses saberes, esses conhecimentos. Hoje, no Brasil, desde a educação básica ao ensino superior, é obrigatório tratar história e cultura africana, afro-brasileira. A gente tem nossas dificuldades, e eu gostaria de saber, ouvir um pouco desse processo aqui. A agência política, da imaginação política, dos coletivos sociais, como se essas políticas são pensadas, elaboradas a partir do povo. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Obrigada.
Já peço desculpa, se calhar como já se fizeram algumas questões, primeiro dava a palavra aos painelistas para irem respondendo, porque temos algumas 5 questões ou 6 já acumuladas, não é? Peço desculpa, professor Rogério, pode ser, depois intervém, o debate continuará, ok? Força. Quem quer começar? Rogério Rocamar, professor no ISCTE em Lisboa, e também gostava de ouvir um pouco mais os dois especialistas falarem do seguinte. O financiamento do centro de investigação, da investigação em geral, está muito ligada sempre também à avaliação da investigação. E a avaliação da investigação, tal como outras avaliações em geral, estão muito marcadas pelo domínio da economia, ou seja, pelo economicismo, ou se quisermos ainda, pelo produtivismo quantitativo. Normalmente a avaliação centra-se muito, para não dizer às vezes exclusivamente, sobre coisas como o número de artigos indexados em língua inglesa, em determinadas revistas. Às vezes de artigos que discutem o sexo dos anjos e que têm muito pouco efeito prático, por exemplo. Mas como estão indexados em revistas especializadas, contam muito para a avaliação. Eu fui, vezes, avaliado pelo meu desempenho com pontuações elevadas por ter escrito uma coisa e por pontuações ridículas, tipo 0,5 pontos, por fazer coisas muito mais úteis e interessantes para a comunidade. Bom, e, portanto, acaba-se por desvalorizar coisas importantes, na minha opinião, da investigação, como, por exemplo, o impacto da investigação no ensino, os efeitos pedagógicos da investigação, na qualidade do ensino, na motivação e na mobilização dos estudantes, mas também o impacto da investigação na sociedade em geral, ou seja, na resolução de problemas concretos. E ainda o impacto da investigação no acolhimento dos saberes populares e informais da comunidade, trazê-los para a reflexão científica. Eu gostava de ouvir os dois sobre isto, porque eu acho que nos últimos anos, sobretudo, nós sofremos também aí os efeitos terríveis do economicismo dominante nas nossas sociedades. Obrigado. Eu estou a dizer isto, sou economista. Hein? Ok, acho que as primeiras intervenções foram mais comentários, não houve assim uma pergunta direta, mas talvez instigou-me a fala do colega ali sobre, quando disse que não conhece, quando falou dessa questão de que não há investigação sem financiamento, não é? Bom, eu acho que, reagindo a essa questão, eu poderia dizer, eu vejo dois paradoxos nas condições de produção de conhecimento em Moçambique, não é? E isto é um tema que eu tenho pesquisado, não é? Desde a licenciatura, não é? O professor Elísio Macamo foi meu supervisor na licenciatura há vários anos, e depois também segui com este tipo de análise, não é? De pensar as instituições de pesquisa, não é? As condições sociais da produção de conhecimento, não é? A partir até primeiro do Centro de Estudos Africanos, não é? E recentemente analisando instituições como o IES, que eu falei, não é? A emergência de novas instituições de pesquisa independentes do Estado, não é? E que também fazem pesquisa na área das ciências sociais, não é? E como disse, eu vejo aqui dois paradoxos. O primeiro paradoxo é os países que mais precisam de investigação básica, fundamental, para entender as suas sociedades, não é? A complexidade das suas sociedades, não é? Rumo ao desenvolvimento, são as sociedades que menos recursos têm para fazer pesquisa, não é? Essa é a primeira questão, não é? Nós precisamos muito de investigação crítica, somos países que precisamos disso, não é? De formular os nossos problemas a partir dos nossos contextos, não é? Não é? E com vista ao desenvolvimento, mas somos os países que não temos recursos financeiros, não é? O segundo paradoxo é, dentro até da minha fala, não é? Dessa questão do financiamento, não sei o quê, é que o financiamento externo que veio a Moçambique, não é? Começando pelos suecos nos anos 70 e os suecos 30 anos depois, como eu disse, não é? Mas quando falo dos suecos é só, digamos assim, um deles, não é? São vários governos internacionais que apoiam Moçambique, não é? E que apoiaram, não é? A Finlândia, a Irlanda e por aí,
Qual é o segundo paradoxo? É que essas instituições financiam a pesquisa, não é, de investigação para os centros africanos e outras instituições, não é? Mas, por outro lado, criam, digamos assim, financiam a pesquisa para essas instituições serem independentes do Estado, não é? Não no sentido de independente, no sentido de que uma independência, digamos assim, científica, uma autonomia científica, crítica, que para eles possam ter capacidade de produzir conhecimento sem ter que seguir, digamos assim, os pressupostos do que digamos assim, o poder, por exemplo, político quer, não é? Então, então, financiam a investigação para os centros de investigação, os institutos, serem independentes intelectualmente, mas esses centros continuam dependentes financeiramente. Então, está aqui um paradoxo, não é? Criar uma independência científica, não é? Para eles definirem os seus próprios problemas a partir das suas agendas de pesquisa, mas essas instituições continuam dependentes financeiramente, não é? Eu acho que isto não é uma contradição moral, não é? Mas é uma condição estrutural de Moçambique, que poucas vezes se discute nas instituições de pesquisa, que é esta dependência estrutural ao financiamento externo, não é? Para fazer pesquisa. E claro que sem financiamento não há pesquisa, não é? Mas bom, essa independência, digamos assim, científica é importante, por isso é que eu disse que não é uma contradição moral, não é? Foi assim que nós construímos, digamos assim, boas investigações em Moçambique, não é? E aqui até se calhar pode fazer a conexão entre produção de conhecimento e formação de políticas públicas, não é? O Centro dos Africanos, quando foi fundado em 76, não é? Teve esse entrosamento, digamos assim, profundo entre pensar os problemas, não é? A partir de uma agenda e de uma dinâmica interna própria, não é? De investigação, mas sempre a pensar, não é? Nas estratégias de desenvolvimento de Moçambique, não é? E a partir de um partido específico, não é? A Frelimo, que estava, não é? Então toda a estratégia da transformação socialista, não é? Da transformação social, não é? Havia essa conexão, digamos assim, com a agenda de pesquisa dos centros africanos, não é? Havia pesquisas que o centro fez, não é? Para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Comércio. Então havia esse entrosamento, não é? Entre as grandes a grande agenda de desenvolvimento do país, não é? Com a agenda de pesquisa, não é? Havia essa sintonia, não é? Mas no fundo também digamos assim, essa independência científica a partir de uma dependência financeira também foi para criar, digamos assim, uma massa, digamos, uma capacidade de reflexão crítica, não é? Uma capacidade também de imaginação política, não é? E sociológica, neste caso, não é? Porque os centros sud-africanos, apesar de ter essa conexão, digamos assim, com as diretrizes do governo, não foi uma instituição, digamos assim, ortodoxa, cega, que fazia aquilo que eles queriam, não é? Houve sempre tensões críticas, não é? Porque era um momento também contraditório, não é? E a pesquisa também tem disso, não é? E claro que muitos dos diretores nacionais, dos ministros, não aceitavam muitos dos resultados das pesquisas que os centros sud-africanos fez, mas essa conexão que estava lá, não é? Então, precisa haver essa imaginação política, não é? Sociológica, política, não é? Não só dos investigadores, não é? E acho que eles tiveram um pouco disso, mas também da classe política, não é? Daqueles que formulam as políticas públicas, não é? De pensar que, ok, nesta conversa dissonante, crítica, temos que ouvi-los de uma forma crítica e aberta, não é? E aproveitar aquilo que eles dizem, se é uma coisa que vai melhorar o país, não sei o quê. E por fim, esta responsabilidade intelectual, não é? Que o académico tem que ter, não é? Então, bom, paro por aqui. Sim, eu acho que há um outro paradoxo, portanto, que complementa esses dois aí, que é o paradoxo da crítica, né? E em que é que esse paradoxo consiste? Ele consiste em duas coisas. A primeira é que nós não nos sentimos à vontade com
a representação que o conhecimento científico faz da nossa realidade. Portanto, nós os africanos, nós os latino-americanos, os asiáticos e por aí, não nos sentimos confortáveis com isso aí. E nós podemos expressar isso, nós podemos dizer que não nos sentimos confortáveis. E aqueles que produzem essas representações com as quais nós não nos sentimos bem, concordam conosco, ou podem concordar conosco. Então aí é que surge o paradoxo. Se essas pessoas são capazes de concordar conosco, das duas uma, ou nós conseguimos convencer essas pessoas, então uma parte da nossa crítica pode não ter a sua razão de ser, ou então nós ainda não abandonamos o seu registro. E eu penso que muitas vezes a questão está justamente aí, que nós ainda não abandonamos o registro. Por que é que nós não abandonamos o registro? Porque nós continuamos a utilizar o mesmo acervo conceitual. É através desse acervo que nós entendemos, apreendemos a nossa realidade. E a gente vê isso na prática também, que toda a concepção de Estado, toda a concepção de nação, toda a concepção de educação e de economia está baseada em significados já estabelecidos. Os conceitos chegam a nós já com esses significados. Então, esse é o paradoxo. E o primeiro lado do paradoxo. E o segundo lado do paradoxo é como é que a gente reage a isso aí. Então, eu tenho estado a trabalhar na ideia de um silêncio radical, que talvez a única maneira de nós lidarmos com essa situação é pura e simplesmente não criticarmos, porque se nós criticarmos, a nossa crítica vai ser apropriada, né? Que é difícil de fazer, mas estou aqui a apoiar-me também no trabalho do meu mano mais velho que está aqui, que é o Mamadou Diawara, que ele define os griots, ele é do Mali, ele define o griot não apenas como o arquivo oral de uma comunidade, mas como o guardião do silêncio, aquele que guarda o silêncio. Então, se calhar é isso que nós precisamos de aprender a fazer, guardar o silêncio. Portanto, aquilo que o griot conta não é apenas aquilo que nós ouvimos, mas é tudo aquilo que ele deixa de fora, né? Então, como é que a gente vai lidar com tudo aquilo que é deixado de fora? Nós tivemos um projeto que estava baseado no Mali, em Bamako, durante 4 anos, que era uma academia de pós-graduação em estudos africanos, e nós tínhamos 15 jovens universitários, portanto já com pós-doutorados, né? E com eles nós tentávamos recolocar a questão que o Carlos estava aqui a mencionar, que é a questão da pesquisa básica, né? Rapidamente, a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada é que a pesquisa aplicada procura por soluções, o que pressupõe que ela já conhece as perguntas e os problemas. Ao passo que a pesquisa básica não procura por soluções, ela procura justamente pelos problemas, ela procura as perguntas e, portanto, a sua preocupação não é encontrar uma solução, mas é entender aquilo que mais tarde pode vir a ser solucionado, né? Então nós trabalhamos nesse registro, e um exercício que nós sempre fizemos com os nossos participantes foi de os convidar, eram de várias disciplinas, foi de os convidar para traduzirem conceitos básicos das suas disciplinas, por exemplo, em sociologia, ação social, o fato social, traduzir esses conceitos para as suas línguas maternas, né? E ver o que é que acontece, né? Mas não é para dizer que, olha, na minha língua materna não é possível dizer fato social, não é isso, é porque tudo é possível, né? Mas é de apreciar que os conceitos que eles estão a utilizar
não são a revelação do mundo. Esses conceitos ganharam significados específicos dentro de contextos históricos específicos. E então, eles não podem traduzir a nossa realidade se não passaram por esse processo interno aqui. Portanto, um processo de apropriação. Né? E esta ideia é que, bom, nós vamos publicar um livro lá para o fim deste ano, em que nós reunimos vários textos de participantes que pegaram em conceitos das suas disciplinas e tentaram traduzir para as suas línguas e estão a fazer a reflexão conceitual. Mas por que eu digo isto? Tem muito a ver com todas as questões que foram colocadas aqui. Por exemplo, como nós pensamos a educação. Né? Não há imaginação na forma como nós pensamos a educação, na educação primária. Não há nenhuma preocupação em integrar a educação primária no cotidiano das pessoas. Não, é sempre aquele estilo, sala de aulas, professor, ensinar aritmética e não sei quanto. Mas essas crianças aqui vão à pastagem, vão com gado, no seu cotidiano há muita aritmética. No seu cotidiano há muita aritmética, mas essa aritmética não é recuperada na escola, é tudo abstrato, não é? No seu cotidiano há muita natureza, há muita biologia, há muita geografia, há muita coisa. Portanto, seria possível se as nossas universidades fomentassem a imaginação e não apenas a inteligência, seria possível reformar o nosso sistema de educação para tornar esse sistema muito mais nosso do que apenas a repetição daquilo que vem de fora, né? E há espaço para isso aí. Outra coisa que eu posso dizer e que me incomoda, e eu percebo porque eu provavelmente também como pai faria isso aí, aqui em Moçambique. Mas aqui em Maputo há muitas escolas secundárias, mesmo escolas primárias, onde a língua de instrução é a língua inglesa. Não é o português, não é uma língua nacional, é a língua inglesa. Então, as crianças vão à escola aprender a não estar em Moçambique. Né? É o que elas fazem. E não há nenhuma discussão sobre isso aí. E, claro, eu sei que se alguém levantasse essa discussão, pronto, as pessoas já haviam de falar da qualidade do ensino público, de tudo isto e mais aquilo ali. Mas isso reflete para mim também esta falta de imaginação que nos caracteriza. Né? Então, para mim, o maior desafio é esse aí. E só para terminar com um último comentário que tem a ver com a questão da avaliação. Eu penso que essa questão está ligada, é uma questão metodológica, porque ela está ligada à própria validação do conhecimento. Né? Então, nos últimos 30 anos, o conhecimento deixou de ser validado a partir dos seus próprios termos, portanto, a coerência metodológica, a coerência conceitual, a coerência epistemológica, e passou a ser avaliado de acordo com esses critérios econômicos, não é? Se este conhecimento é funcional para alguma coisa, né? Se este conhecimento aqui justifica as despesas que o Estado fez, né? Então há um deslocamento da própria validação do conhecimento científico e, portanto, essa maneira de avaliar o conhecimento não é apenas uma questão da invasão neoliberal da academia, mas é também uma questão da própria autonomia do trabalho acadêmico. Muito obrigado. Há um pequeno comentário, já estamos um bocadinho fora de horas. Eu também tinha aqui umas questões para vos colocar, que eu achei muito interessante, mas pelos vistos não vai ser, não vou poder. Mas, por favor, acho que não há direito à resposta, mas pediram. O microfone para o senhor, por favor.
Bom dia. Sou estudante de Linguística da Universidade Eduardo Mondlane, chamo Elvis Monteiro. Quanto ao tema, carece de uma análise intelectual, mas tudo inicia quando há fraca qualidade no ensino bilingue. Isto é, lá nas zonas rurais, ou recônditas, neste caso. Vou ser breve. Na política do ensino bilingue, há saberes culturais que devem ser valorizados e deve existir direitos do ensino bilingue para o fortalecimento de pesquisas no ensino superior futuras. Há muita fragilidade no ensino básico, secundário, geral, que enfraquece o estudante, neste caso, quando chega ao ensino superior. Ele praticamente chega sem bases. No ensino público, existe um fraco. Contudo, as políticas públicas deve haver um poder econômico que deve-se descentralizar a economia do governo, que está centralizada para haver grandes avanços na investigação científica e na educação. Mas no ensino básico... Para concluir, por favor, para concluir. Sim. Estou a concluir. Estava a dizer o seguinte, mas no ensino básico deve-se investir mais para que não hajam erros na investigação científica e hajam investimentos sérios. Contudo, deve-se deixar de encher as barrigas da felicidade, em contradição das barrigas de fome, isto é, nas zonas rurais e recônditas, para que haja um avanço e um Moçambique melhor. Muito obrigado. Muito bem, eu vou abrir uma exceção e mais duas questões, por favor, para ninguém se ficar zangado, digamos assim. Não, por favor. Eu também gostaria de colocar de forma muito telegráfica. Faz favor. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Sônia André. Nós mulheres investimos no ensino superior e eu gostaria de ouvir esse investimento. É um texto da Enia Lipanga que ela diz com quantos paus eu construo a minha carreira. Eu vou dizer com quantos paus eu construo, tenho um diploma. Eu falo no lugar de mulher. E nós investimos, sabemos como é que é. E quais são as políticas que nós podemos encontrar, onde eu encontro uma estudante que ela diz, professora, no dia da graduação dela, ela mandou-me um WhatsApp, professora, eu já saí deste matadouro. São mães, são mulheres que nós sabemos que investem o seu corpo para terem um diploma. Por quê? Porque eles precisam ter o diploma para que possam trabalhar e alimentar as suas filhas e os seus filhos. No entanto, essas mulheres já não existem mais. E onde elas investiram, que nós sabemos que a universidade é um espaço machocrático perverso, e esse espaço tem rosto, e essas mulheres, essas meninas, elas já não têm mais rosto. Onde que está o espaço delas? Como é que elas vivem se elas estão a andar sem mais serem elas? E indo, com quantos paus eu tenho um diploma? Com quantos paus eu construo uma carreira? E como é que é esse investimento onde eu preciso ter vários paus para ter o meu diploma? Muito obrigada. Nina, por favor, aqui à frente. Já tenho... Força.
Peço desculpa por essa intervenção da última da hora. Depois de ouvir o Dr. Carlos e o Dr. Elísio, eu penso que o ênfase que tem sido dado à questão da investigação foi demasiado técnico. Há a dimensão política da investigação, que pesa imensamente, e não só em África. Nos Estados Unidos, Trump está a fazer chantagem a todos nós. Ou seja, se você fala de qualquer investigação que a mim não me agrada, o governo federal corta o dinheiro. Bom, e se você se mete com os palestinos, você Colômbia, Árabe, corta. Portanto, a dimensão política dos nossos países, ela me parece fundamental nessa relação entre o mundo acadêmico e o mundo político. Eu chamo aquilo de uma relação dialética, pelo seguinte: se por um lado o mundo acadêmico representa o sítio onde se forma o futuro, ao mesmo tempo há um medo potencial aí, que qualquer poder político tem do mundo acadêmico, que é um lugar sempre de potencial contestação. E isto acaba por ter um impacto sobre, para já, a visão que se tem da investigação e, claro, os orçamentos. Quando se dedica 30% do orçamento a financiar sei lá, a segurança do Estado, e que a educação, a educação tem 5%, está tudo dito. A educação é o futuro do país. Isto tem a ver com a relação política que é entre o mundo acadêmico e o mundo da investigação. E, repito, não é só a África. Tá bem? Ok, era só isso. Muito bem. Se me permite, eu também gostava de dizer uma coisa de uma forma muito telegráfica e depois se respondem para fechar o assunto. Primeiro, só um pequeno comentário e uma questão. Dois comentários e uma questão. Também sobre a intervenção do Dr. Carlos Fernandes e o foco na saída dos quadros portugueses. De facto, eu como português sinto uma pequena mágoa por isso ter acontecido dessa forma. Eu sei que Moçambique, no período de independência, apenas tinha 2 economistas, não é? Todos os outros quadros fugiram e, pela investigação, digamos assim, superficial que fiz, não foram expulsos, não é? Até havia o apelo para que ficassem. Depois, só uma questão, portanto, muito rápida, é para saber se a colaboração abrange o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, o Centro de Estudos Africanos, o CEUP da Universidade do Porto, porque sei, também lá sou colaborador, que há uma colaboração com a Universidade de Rovuma, era para saber se vocês também tinham. E, por fim, ao Dr. Elísio Macamo, dizer que um pequeno comentário, que de facto as condições materiais, também concordo, que as condições materiais institucionais são aquilo que moldam e a principal causa, e que gostei muito por ter defendido a tese da dependência epistemológica, como por acaso não citou, o Michel Foucault fala da epistemologia como camadas, como fosse a pele, não é? E, portanto, muitos parabéns a ambos pelas intervenções e vamos passar a palavra, tá bom? Bom, também já não sei o que eu vou dizer agora. Bom, em relação à sua pergunta, acho que... Ok. Sim. Bom, os centros estudos africanos, na questão que o colega falou, não é, dessa questão educação bilíngue, não sei. Bom, acho que os centros africanos foi uma das instituições, digamos assim, que desbravou esse terreno, não é? Em termos de pesquisa sobre as línguas nacionais, não é? E a sua inclusão nos currículos, não é? Os investigadores dos centros africanos, desde que o centro teve essa viragem para pesquisa também na área da linguística, não é? Linguística aplicada, literaturas, comunicação, não é? Foi uma viragem, digamos assim, interessante do centro, não é? Que começou com este foco quase que dominante da economia política marxista, não é? E que foi até os anos 90, não é? Mas que depois houve continuidades desse tipo de pesquisa, não é? Mas focado na área das ciências sociais. Claro que depois houve uma grande ruptura, não é, com a saída dos suecos em 90, não é? E uma das razões de que os suecos saíram foi porque eles disseram assim: olha, vocês já não estão em vias de desenvolvimento socialista, já não têm essa toda
não é, essa pujança intelectual, não é, para a transformação social, não é, a caminho do socialismo, não é? Bom, nós vamos deixar de apoiar em core funding e vamos apoiar em termos de, como eles diziam, staff development, não é? Apoiar os investigadores, cada um deles por si, não é? Para continuarem os seus estudos, não é? Por isso é que muitos deles, os fundadores dos centros africanos, não é? Depois tiveram a oportunidade de fazer os seus mestrados, doutoramentos, não é? A partir também desse tipo de apoio, não é? Mas bom, e depois daí continuam ainda na área das ciências sociais, não é? Com foco em disciplinas como história, antropologia, sociologia, não é? Mas a partir dos anos 2000, não é, com a entrada do professor Marcelino Lipola, não é, que é um linguista, não é? Houve essa mudança que foi intensificada com o professor Armindo Ngunga, não é? E por aí, não é? Então, há pesquisas sobre isso, não é, que está a ser feita agora, não só na questão do currículo, não é, bilingue, mas também na produção de gramáticas das línguas nacionais, não é? Tradução dos manuais para as línguas nacionais e por aí, não é? Bom, talvez terminando dizendo que, reiterando aquela ideia de que não há desenvolvimento sustentável sem soberania científica, não é? E resgatando a ideia do Elísio Macamo, não é? Da ética da palavra, não é? Da conversa, não é? Temos que abrir para a conversa com todos, não é? Sem receios, ouvir a todos com respeito, não é? Mesmo que sejam conversas dissonantes, não é? E críticas e incômodas, mas é preciso, não é? Então, sem desenvolvimento, para ter desenvolvimento sustentável, temos que ter essa soberania científica, temos que ter uma educação na senda do que a estudante de São Paulo, da Universidade de São Paulo disse, não é? Uma educação também que liberte das heranças coloniais, não é? Mas também há continuidades dessas heranças continuais que houve no pós-independência, não é? Nós também precisamos de libertar desse tipo de amarras, não é? Um pouco nesta ideia da ética da palavra, não é? De aceitar que todos em comunhão, não é? Mesmo com perspectivas diferentes, poderemos pensar o país, não é? E por aí. E acho que a grande questão é a gente sair, digamos assim, dessa dependência, dessa dominância das consultorias, não é? Onde os investigadores acabam por ir onde aparece, não é? E acho que temos que começar a pensar nas nossas próprias instituições, não é? De um financiamento local também, não é? Há formas, por exemplo, o FNI existe, não é? O Fundo Nacional de Investigação Científica de Moçambique existe, mas ele é insuficiente para romper este ciclo, não é? Então precisamos dessa imaginação política, como disse o professor Elísio Macamo, né? Precisamos dessa imaginação política para pensar novas formas de alternativas de financiamento, mas que sejam locais, não é? Temos que começar a pensar nessas formas locais, não é? E não só depender de financiamentos externos, não é? A ciência extravertida, como disse o Elísio Macamo, o Paulo Otonji, não é? Produzida para consumo e orientadas para prioridades, consumo externo e orientada para prioridades externas, não é? E esse ciclo temos que lutar para terminar, não é? Lutar por Moçambique, que é uma palavra bélica também, não é? Sim, talvez mesmo três coisas. De facto, a dimensão política é importante. Tudo isto aqui acontece dentro da política. E o que o Carlos estava a dizer sobre o FMI é um exemplo muito claro. Há praticamente 40 anos que o Estado moçambicano negocia com as instituições da Bretton Woods. Mas os termos dessa negociação nunca foram discutidos no país. Nunca houve um debate nacional sobre os planos do governo para pedir financiamento ao FMI. E o que o governo não nota é que ele fica completamente vulnerável. O governo não tem a possibilidade de dizer ao Fundo Monetário Internacional: olha, nós discutimos isto no nosso país, a sociedade não vai aceitar essas medidas. Não tem essa possibilidade, pura e simplesmente. Então, é por isso que eu digo que a questão não é apenas de recursos, de conteúdos, mas tem muito a ver com a criação de condições para que haja esta conversa, uma conversa crítica. Isso é muito importante.
se nós não criarmos essas condições de interlocução interna, podemos andar aí a falar das epistemologias de não sei aonde, não nos leva a nenhum sítio, né? Então, esse é que é o grande problema. E o segundo aspecto que eu queria referenciar é que há coisas que nós podemos fazer. Eu dei o exemplo daquilo que fizemos com o Mamadou Diawara e várias outras coisas. Por exemplo, eu agora, na orientação de teses, a partir de teses de mestrado, licenciatura, eu quero apenas que as pessoas me mostrem que dominam a disciplina, que entendem a disciplina. E no mestrado e no doutoramento já estão a produzir conhecimento. E há muita mistificação à volta disso aí. Produzir conhecimento parece uma coisa muito complicada, não é? E produzir conhecimento, para mim, tem a ver com duas coisas. A primeira é ganhar consciência da nossa própria ignorância, né? Até onde o meu conhecimento vai. Isso é muito importante que a pessoa possa documentar numa tese. E como é que se documenta isso aí? Não através da procura de uma resposta para a questão de pesquisa, mas a partir dessa resposta colocar uma pergunta ainda maior, né? Os nossos doutorandos não têm esse hábito de dizer assim: a minha tese não é para responder a uma pergunta, mas é para produzir uma pergunta ainda maior, uma pergunta mais significativa, né? Então é isso que eu encorajo nos meus estudantes. E encorajo também o trabalho conceitual, e vou terminar aí. Encorajo o trabalho conceitual. O que é que eu quero dizer com isso? É que, olha, o nosso mundo, nós temos uma relação discursiva com o mundo, né? Nós apreendemos o mundo através da palavra, portanto, através do discurso. Aquilo que nós entendemos do mundo é aquilo que nós podemos falar, né? É o sentido que nós podemos dar àquilo que nós falamos, né? Então, todo o trabalho de pesquisa, em princípio, devia ser capaz de produzir um novo conceito. Não é inventar uma língua, mas trazer um novo conceito. Não é misturar dois conceitos e, de repente, eu já tenho um novo conceito. Eu tenho um estudante, um doutorando, que agora entregou a tese, que estava a fazer um trabalho sobre Cabo Delgado, sobre a violência em Cabo Delgado. E, em resultado dessa tese, ele produziu um novo conceito. E esse conceito, que parece estranho num primeiro momento, ele chama isso de emancipação rancorosa, né? Por quê? Porque nos estudos sobre violência, não sei quantos, a tendência é dizer: os jovens estão marginalizados porque não têm emprego, não sei quanto. A gente não aprende nada aí, porque são coisas que a gente já conhece, né? Mas então, ele mostra uma coisa completamente diferente, que há um tipo de emancipação juvenil que está a acontecer aqui. E é isso aí que está por detrás da violência. E se nós quisermos resolver o problema da violência, temos que lidar com isso. Ele criou um novo conceito. Então, é isso aí. Muito obrigado, Elísio, ficou claro. Doutor Elísio. Muito bem, damos por encerrada esta sessão. Foi muito, muito interessante. E ficávamos aqui certamente, mas vamos dar agora então de seguida, não vai haver pausa, ficará para depois. Vamos dar início agora ao painel número 5, por favor. Peço uma salva de palmas aos painelistas, por favor.